fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Boa noite! Boa noite, Zélia, minha querida! Quanto tempo, amiga querida! Quanto tempo! Oi, a Adri, a Su, a Carmen, a Ana. Boa noite! Boa noite a todos, né? Estamos aqui a pedido do Cris. É o Cris quem faz as palestras às terças, mas hoje ele me fez esse pedido, é que aqui pudéssemos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Agradeço desde já a companhia de todos vocês. E antes de iniciarmos a reflexão de hoje, quero convidar todos para cada um a sua maneira, no seu lar, né? Vamos convidar a espiritualidade superior, sob a permissão do nosso Mestre Jesus, para estar aqui conosco, intuindo a cada um de nós, para que nós possamos ficar com o coração acalentado, mais calmo, mais brando, cheio de esperança. E que a amorosa presença de Jesus se faça em nossos lares, esteja com cada um dos que amamos. Então, boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigada pela presença aqui. Boa noite a Vivi que entrou, a Ritinha. Muito boa noite. Tema do Evangelho de hoje, um tema que na verdade sempre tem a ver com tudo que nós estamos vivendo, né? Mas eu acho que a nossa compreensão desse tema hoje, ela pelo menos tocou a mim de maneira diferente. Sentimos-nos em guerra, como se aí fora dos nossos lares estivesse ocorrendo uma guerra, né? E nos momentos de turbulência, é preciso que a gente se despoje do orgulho, do egoísmo, para a gente conseguir ter um pouco de equilíbrio. E o convite de hoje fica parecendo que Jesus, né, sabendo disso, vem dizer pra gente: povo, relaxa, resolve, isso não tem importância, né? Que na verdade é do capítulo Sede Misericordiosos, onde Jesus vai pedir pra gente, que é o capítulo 10 do Evangelho, onde Kardec explana falando a respeito esse item, né? A respeito da gente perdoar os inimigos e perdoar e se reconciliar com os inimigos, né? E Kardec vai explanar uma questão da inimizade que transcende o inimigo do dia a dia, que a gente enxerga, que está encarnado junto conosco, mas aqueles que ficaram profundamente magoados e sofridos e mesmo desencarnados, eles não conseguem se libertar e nos perdoar, né? Então Jesus pede para que nos reconciliemos com o nosso próximo enquanto estamos a caminho, quer dizer, enquanto estamos juntos, né?
Mas para que essa reconciliação ocorra, nós precisamos perceber um pouco que muitas das vezes aquela inimizade, aquele mal-estar que fica entre duas pessoas, muitas vezes é tomada de motivos tolos. Sempre os motivos estão amarrados no orgulho e no egoísmo, né? Porque se eu partir do princípio que eu não quero fazer para você o que me faz mal, então eu estou procurando me despojar do orgulho e do egoísmo. Porque quando eu quero me vingar, quando eu quero fazer algo mal para alguém, né, algo que eu não gostaria de sofrer, mas eu faço para o outro, é porque verdadeiramente eu estou cega pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo meu bem-estar. Nós não podemos nunca nos esquecer que tudo que fizermos para o próximo, né, de bom e de ruim, tem retorno certo, né? A medida do brinquedo lá do bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Depois dá um toque aí pra mim, que eu fico sempre sem saber se estão me ouvindo direitinho, tá? Ou se tá precisando falar mais alto, vocês também falem, por favor. Então, na verdade, muitas vezes a gente vê pessoas ficando inimigas por situações tolas, por palavras mal colocadas, né? Por palavras, por exemplo, né? Hoje a minha irmã, muito contente que chegou no meio dessa turbulência, vem, né, Deus com o milagre da reencarnação, né, de uma nova vida, e trouxe lá uma sobrinha neta pra gente. E a gente fica, né, se ancora, né, naquilo. E a minha irmã contando que coisas que se faz para grávida, né? Geralmente grávida não esquece. Ai, obrigada, gente, pelo retorno. Grávida não esquece. E eu fiquei olhando, minha irmã contando, dizendo que quando ela ganhou o bebê, um parente que ela gostava muito chegou e falou para ela: nossa, mas ainda você tá tão gorda. Você tem certeza que não tem outro? E ela, por muito tempo, não conseguia olhar no rosto desse senhor. O que faz a gente compreender que para sermos inimigos há uma regra: termos sido amigos. Porque quem não tem importância pra gente, não guardamos nenhum rancor, nenhuma mágoa. A gente só guarda rancor e mágoa de coisas, de pessoas, aliás, que são importantes ou tiveram importância para nós, né? E esse convite de Jesus é mais ou menos o se reconcilia. E todo o capítulo vem dizendo: deixa pra lá, né? Porque se Jesus fosse hoje encarnado, eu tenho certeza que ele ficaria no meio da moçada. E da moçada ele diria o quê? Mano, não arruma pra sua cabeça, né? Deixa isso pra lá. Por quê? Porque o perdão, quando a gente pensa assim, eu tenho que perdoar o outro, aí fica com um peso muito difícil. Por quê? Porque mexe no orgulho, mexe no egoísmo, nas coisas que estão aqui paradas. Mas quando a gente pensa que ao fazer isso pelo outro, nós estamos fazendo por nós, primeiramente, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque quando a gente está no meio de uma situação e nós percebemos que nós não agradamos ao outro, que nós, né, que aconteceu ou o outro não está nos agradando, se a gente for dando importância para aquilo, aquilo vai tomando vultos imensos e a gente nem consegue ter a amizade e, pelo contrário, fica sempre com aquele que a moçada chama hoje ranço, né? Aquele sentimento ruim, né? Toda vez que encontra aquela pessoa, tem aquele sentimento ruim. E aquilo vai crescendo. Porque para nós vai começar a aparecer o quê? Nossa, gente, essa pessoa me faz mal, essa pessoa me prejudica, e aquilo vai crescendo. Aquilo vai crescendo.
Então, é importante a gente começar a avaliar em que vamos realmente combater, né? No passado se falava muito assim, eu não discuto política, religião, não é assim? Porque sempre vai dar briga, sempre vai dar, vão ter diferenças e muitas vezes se perde amizade. Eu conheço pessoas que por causa de uma brincadeira de jogo de futebol, não olha mais para o outro. E vai carregar essa inimizade até quando? Porque a verdade é, se tinha um vínculo, esse vínculo não foi quebrado. Ele simplesmente está cortado e vai pesando. E o que está cortado ali começa a enferrujar, dá problema, não é? Gangrenar, né? Vai dando problema. Então, é preciso. Muitas vezes a gente... O perdão não é o perdão de eu sou superior. É muitas vezes não vou nem levar em consideração. Porque senão a gente tem que compreender, né? Que quando a gente desconsidera muitas atitudes é porque a gente não sabe o que estava passando na mente daquele camarada e entre outras coisas. E aquilo fica mais leve para nós. Então, quando eu digo assim... diante dessa guerra que nós estamos, dessa turbulência que nós estamos, a gente começa a achar que são tantos motivos sérios para a gente lutar, que agora os pequenos, realmente, a gente não vai poder dar importância. E isso vai transformando a gente por dentro. Porque nós vamos... começando a ressignificar no que vamos colocar a nossa energia de luta, né? Como diz o Paulo, né? O Paulo, São Paulo, Paulo de Tarso, o que ele diz? Eu quero combater o bom combate. E o que é o bom combate? É aquilo que para mim já tem sentido, né? Então, muitas vezes é aquele vizinho que você não vai com a cara, que você faz questão de mostrar que não vai com a cara dele, então você passa pro outro lado da rua, você joga o lixo na calçada dele, você, né, quando varre, joga as folhas na calçada dele. São pequenas vinganças e isso, às vezes, torna um vulto que nós nem imaginamos. Vale a pena esse tipo de combate? Né? Vale a pena? Porque uma coisa é certa, gente, toda a humanidade foi educada a achar, desde tempos remotos, que a gente só resolve as coisas no meio da briga. Que o outro não vai me ouvir se eu não me enfesar com o cara, né? A Zélia, que tá aqui presente, falava muito esse termo, enfesar. Então, eu sempre lembro da Zélia. Então, a gente vai sem se irritar, sem se enfesar, sem ficar nervoso, sem desequilibrar e sem entrar na sintonia. E isso não é verdade. O poder está no alto equilíbrio. Claro que nós não vamos dar conta de não pensar ainda o mal. Nós vamos pensar. Então, um exemplo. Passou no trânsito, né? Tá no trânsito, o cara te deu uma fechada. Se antes você reagia, xingava, mandava lavar roupa, mandava passar roupa, aquelas coisas, hoje, se nós ressignificarmos isso pelo bom combate, nós vamos fazer o quê? Nós vamos sentir, nós vamos falar pra dentro, para ele lavar roupa, passar roupa, cuidar da casa dele, mas já começamos o autocontrole. Porque a gente precisa compreender que o autocontrole, o equilíbrio, não é para mostrar para o outro. Não é para Jesus ficar contente e falar, nossa, como ela é fofa, ela é super controlada. Não. Isso é um presente construído e especialmente por nós, para nós. Então, se o outro chega nervoso e você entra na sintonia nele e começa uma briga. E aí dentro de casa vira aquele vucu-vucu. E agora nós estamos aí no meio de uma situação onde a gente
Se bobear, a gente arruma inimigo em todo lado, gente, porque é gente passando sem máscara, é gente passando com máscara, é gente falando que existe a doença, é gente falando que não existe, é gente falando... Você entendeu? E isso, dos grandes aos pequenos, né? Então, nós precisamos aproveitar esses instantes e pensar: preciso combater o bom combate. Preciso ressignificar aquilo que me tira tanto do sério, né? Ele fala aqui do verdadeiro sacrifício, né? O sacrifício agradável a Deus nesse capítulo. E o sacrifício agradável a Deus é o perdão que nós possamos dar ao próximo. É claro que o perdão não vai transformar o inimigo em amigo imediato. Aquele que nós vamos sair correndo e abraçando e falando: ai, que alegria que eu estou te vendo. Mas é muito necessário que tenhamos paz dentro de nós. E considerarmos que o outro não gosta de nós, e talvez um outro espiritualmente falando, não porque ele é ruim, mas porque talvez, e muito provavelmente, tenhamos sido nós quem o magoou. Uma vez, soube uma análise, né, de uma conhecida que tinha passado por um processo muito difícil de divórcio. Ela foi fazer uma regressão. E ela dizia assim: eu dediquei tanto amor a essa pessoa, e essa pessoa nunca, nem um abraço me deu. Nunca me agradou, nunca fez nada. Eu esperei tanto o amor dessa pessoa. Ela estava comigo, mas ela era dura. Sabe que às vezes a pessoa é dura, né? O marido ali dela, no caso, era uma pessoa dura. E na rua ele era muito querido, ele era muito amado. E dentro de casa ele não era agressivo, nada, mas ele era duro. Aí ela foi fazer regressão. Eu sempre brinco que regressão é um negócio que você pode fazer, mas você tem que tomar um pouco de cuidado se você está preparado para saber. Porque o esquecimento do passado, ele é uma misericórdia de Deus, né? Porque senão a gente ensandece, descobrir todo mundo que eu matei, todo mundo que eu roubei. Por quê? Porque a história de humanidade, infelizmente, é muito violenta. E nós estávamos lá no meio, né? Vai que eu matei um de vocês aí e a gente não estava conseguindo conversar na hora dessa, né? Enfim, meus amigos, ela descobriu que a pessoa, ela por umas 2 encarnações, ela sempre traía ele. Ela amava ele, mas ela por vingança, por ele ser endurecido assim com ela, já em outras vidas ela traía ele. Aí ele morreu em duelo com o amante. E aconteceram várias coisas que ela descobriu. E ela falava assim pra mim: gente, nem eu ia conseguir ficar casado comigo mesmo. Por que eu tô contando essa história? Porque pra ela ficou claro porque ele era duro. Ele não conseguia se entregar ao amor dela. Porque lá no inconsciente dele tinha. Ele falou: não consigo. Ele estava sempre esperando que ela ia trair. E aí, aqui, sob a ótica dessa vida, ela achava que ele era ruim, que ele era egoísta, que ele era malvado. E no fim, ele era uma vítima com medo dela. Amava, mas tinha medo. Né? Quantas vezes a gente encontra pessoas assim? Quantas vezes depois a gente começa a conviver com algumas pessoas que falam: nossa, eu não achava que você era assim, eu pensava que você era uma pessoa tão diferente, uma pessoa, sei lá, metida, grossa, ruim. Né? Então, enquanto estivermos a caminho aqui convivendo, é muito importante que a gente ressignifique a nossa convivência e procure ter o olhar para o outro de como a gente gostaria que olhasse para nós. Nós já podemos fazer isso, nós já temos essa condição espiritual, mas é preciso empenho, né? E o que o Evangelho vem nos contar, né? Exatamente isso. Nós podemos, né? Cantei agora há pouco a música do Gonzaguinha, né?
Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. É isso, né? Ou como a gente gosta de brincar, a relação é assim, segura na mão de Deus e vai. Não é deita, dorme, fica esperando que Deus resolva por nós, não. Por quê? Porque Deus nos cerca com seu amor, com todo o seu cuidado, mas somos nós que temos que ir para frente. Tal qual um bebezinho aprendendo a andar. A mãe que verdadeiramente ama, estimula ele a ir. Ele vai cair? Vai cair. Ele vai tropeçar? Ele vai tropeçar. A mãe sabe? A mãe sabe. Procura cuidar, né? Amparar com todos os... com todo cuidado para que não tenha perigo. Mas ela que ama, ela estimula a criança a andar. Porque se ela não fizer isso, ela vai estar impedindo ele de crescer. Não é? Então Deus também nos cerca com seu amor, está sempre conosco, mas Ele estimula que a gente vá. Que a gente vá. É isso que Ele espera. E como nós vamos? Pouquinho por dia, né? Então, procurando não se queixar, não achar que todo mundo é nosso inimigo e todo mundo não gosta da gente, ou que todo mundo gosta. E não, eu não tenho inimigos, e continua sendo egoísta, pensando só em si, né? Porque muitas vezes o inimigo, ele só não está declarado o duelo, mas a gente fala tanta coisa tão desagradável, porque existem pessoas que quando chegam pra gente, aquela pessoa tem uma atmosfera tão pesada, de tanta reclamação, que o outro fala, quero conviver com ela. Enquanto tem outras que a gente convive e que você fica horas sentada, conversando, batendo papo, né? Por quê? Porque sente que aquela pessoa está mais leve, porque está combatendo o bom combate. Qual é o bom combate? É a minha melhora, é a minha autoiluminação, né? A minha melhora, a reforma íntima que a gente fala. Então precisamos prestar mais atenção nos nossos problemas, nas nossas questões, no sentido assim, nós temos tantos problemas no mundo, o que eu posso fazer no meio dessa pandemia para auxiliar? Eu posso fazer uma caridade como uma oração, não vou precisar sair de casa. Eu posso fazer uma doação. Eu conheço imensos grupos fazendo aí, grupos imensos de oração, live de oração. Eu nunca vi tanta oração, né? Porque a espiritualidade fala, tem mais pessoas do bem encarnadas do que do mal. Mas o mal gosta de fazer uma propaganda e o bem não. Então a gente fica às vezes se levando, se deixando levar pelo desespero também, né? Então precisamos procurar manter a calma, segurar na mão de Deus e ir, né? Então eu humildemente aqui converso com vocês nessa conversa, né? Eu quero dizer que eu acho que hoje, nessa data, no meio dessa guerra, desse turbilhão que nós estamos passando, o convite é, vamos ressignificar. Será que realmente é necessário ter mágoa porque o marido hoje olhou feio, que a mulher hoje olhou feia, porque o filho hoje foi desobediente, porque o vizinho hoje jogou as folhas na minha calçada? Será que é necessário ter esse inimigo? Será que é necessário a gente não perdoar? Porque dentro de nós, de todo mundo, cala alguma coisinha. Nós somos, gente, espíritos a caminho da luz, mas por imperfeitos. Então todos nós temos alguma coisinha no coração que diz assim, alguém me magoou um dia. Então é hora da gente ir deixando isso pra lá, vendo que há coisas mais dolorosas para serem resolvidas no mundo, né? Do que aquela rinchinha por causa do Corinthians, por causa do São Paulo, né? Tô dando um exemplo tolo, mas existe. Que mais há mais coisas a serem construídas por nós
do que ficarmos nos limitando, né? Com pessoas e com situações que realmente vão trazer só dor, sofrimento, e nós vamos ter que pagar até o último jota, tá lá, né? Jesus diz, vai ter que se reconciliar e pagar até o último jota, né? Quer dizer, refazer tudo aquilo com o inimigo, né? Com aquele que a gente magoou, não é? Mas também no Evangelho, né? Jesus diz pra gente que Deus não deixará mal algum nos ocorrer se de nosso coração sair o perdão sincero. Muitas vezes nós vamos pedir perdão e muitas vezes a pessoa a quem nós magoamos não vai conseguir nos perdoar, porque para ela ainda dói. Porque diz a história que quem bate não lembra, mas quem apanha... Como que é? Quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece, não é isso? E aí o que a gente faz? Aumenta a dose do pedido de perdão. E como? Só se ajoelhando e pedindo perdão? Não. Falando, eu vou ser uma pessoa diferente. Serei uma pessoa melhor. Se eu magoava as pessoas dizendo as minhas verdades, porque muitas vezes a gente gosta de dizer as nossas verdades, né? E aí magoa profundamente o outro, sob uma desculpa de ser sincera. É porque eu sou muito sincero. A sinceridade é uma virtude, mas a caridade é uma virtude maior. Então, quando nós formos conversar com alguém, precisamos encontrar maneiras de dizê-lo, para que aquilo surta efeito de luz, porque o retorno será de luz para mim também. E se for um retorno de treva, será um retorno de treva para mim também, se eu plantar. Né? O André Luiz, no Sinal Verde, no livro Sinal Verde, ele diz assim, quando você for visitar um doente, você não pode chegar lá e levar palavras dizendo assim, olha, minha tia começou assim, menina, depois morreu. Porque então você não foi fazer uma visita caridosa, você foi fazer o quê? Levar extremunção para a pessoa morrer? Não é? Olha só, eu quero encerrar aqui contando uma historinha a respeito do perdão, a respeito do amor ao próximo, a respeito de fazer para o outro o que nós desejamos para nós. Um certo médico, e é uma história real, só que eu não sei o nome dos personagens, eu só sei que é real. Um certo médico atendia numa cidadezinha do interior e uma moça de 26 anos se aproximou, né, foi até ele dizendo que tinha muitas dores assim no ventre, e ele detectou com os exames que ela estava com um câncer super avançado e que ela não teria mais de 6 meses de vida. Sem coragem de dizer isso para ela, no dia da consulta ela chegou e disse para ele, doutor, eu vim conversar com o senhor, mas antes do senhor me dizer o que eu tenho, eu preciso fazer um pedido. Eu peço ao senhor que seja o que for que eu tenha, que o senhor me ajude a me curar, porque eu sou uma moça sozinha com 6 filhos e eu preciso criar. Ele só tem a mim, eu preciso criar meus filhos. Esse médico arrasado, já esperando como ele iria dizer para ela que ela iria morrer. Ele engole o choro, porque para ele era um médico jovem ainda, cheio das emoções, né? Ele diz a ela, não, você não vai morrer não, você vai ficar bem, vai cuidar, mas toma esse remédio. E passou um remedinho paliativo para ela, porque ele falou, seja o que Deus quiser. Depois de um tempo, ele foi removido para uma outra cidade. E um tempão depois, vamos dizer 1 ano depois, ele retorna. Quando ele retorna àquela cidade para buscar alguns documentos, ele encontra essa moça. E essa moça na rua, primeiro ele leva um choque. E esse próprio doutor diz assim, eu pensei que eu estava vendo o espírito dela. Porque ele tinha certeza que ela estava morta já, né? E aí ela tá cheia de vida, de luz, e ela vem ao encontro dele, lhe abraça, diz, doutor,
doutor, o senhor voltou, que alegria! Ai, quero te visitar lá no seu consultório. Ele falou, não, eu vim só buscar algumas coisas no consultório e visitar os amigos. Estou muito feliz. A senhora tomou o remédio que eu te dei? Aí ela falou assim, não, eu não tomei, doutor. Eu não tomei porque eu não tinha dinheiro para comprar. O senhor sabe que a minha situação é um pouco difícil. E ele foi ficando com o olho mais regalado, né? Mas o que a senhora fez? O senhor falou para eu tomar aquele remédio 60 dias, não foi? Foi. Pois eu, com muita fé, ajoelhei, pedi para Nossa Senhora que abençoasse aquela receita, piquei em 60 pedaços e todo dia, no horário que o senhor disse, eu tomava um pedacinho da sua receita. Eu fiz um outro exame agora, disse que eu tô realmente curada, que eu não tenho nada. Então, gente, tudo isso porque ele não chegou e disse para ela, você vai morrer, você não vai viver. E porque ele não tirou esses sonhos dela, ele deu a ela a chance de se curar, de descobrir as potências da vida. Busquemos então, gente, luz. Vamos parar com os combates menos iluminados, porque isso está trazendo retornos muito doloridos para a gente. E nós já temos a tarefa de estarmos encarnados em tempos de guerra. E precisamos ser os cavaleiros de Deus que mantêm a luz firme. E não é fácil, né? Quero então encerrar esse encontro de hoje, agradecida mais uma vez a Jesus por esse momento, porque enquanto falamos de Jesus, Jesus passa por nós, ilumina a nossa vida, a nossa fala, nossos pensamentos, né? E quero encerrar fazendo aqui uma canção para que possamos ter uma boa semana. E esse é o meu desejo de todos vocês, que Jesus abençoe o lar de cada um, que nossa amada Mãe Maria esteja com cada ente querido de vocês e até a próxima vez, se Deus quiser. Então eu vou cantar de novo do menino, que acho que eu meio que cantei sozinha, né? Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Fiquem com Deus. Até a próxima, viu? Boa semana para todos. Tchau.